Boa noite. Estamos começando mais um programa Literatura Local, essa parceria da TV Câmara com a Academia Passo Fundense de Letras. Nessa noite, nós vamos entrevistar o secretário municipal de Cultura, Henrique Fonseca, e a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Raquel Wubert Pereira. A Raquel fez questão de frisar o Wubert. Nós vamos falar um pouquinho sobre a 4ª edição do prêmio Funcultura, um prêmio local, que nessa edição tem uma novidade, que é a premiação das 10 setoriais da cultura de Passo Fundo, em que a cultura de Passo Fundo se divide. Setoriais essas que têm representação no Conselho Municipal de Cultura. Boa noite, Raquel. Boa noite. Boa noite, Henrique. Então, temos mais uma edição, 4ª edição do Prêmio Funcultura, e gostaria que o secretário entrante, né, secretário Perfeito. Chegando à secretaria, nos falasse um pouquinho sobre esse prêmio e o seu entusiasmo aí de estar capitaneando a Secretaria de Cultura, essa secretaria tão pujante que tem se mostrado nos últimos anos. Agora mais uma edição do prêmio, secretário. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Realmente a Secretaria de Cultura, ela trabalha bastante nesse sentido de contemplar o máximo possível todas as manifestações culturais de uma cidade com 200 mil habitantes, né, que não é pouco, né? É importante dizer que Passo Fundo está entre as 300 cidades do Brasil, né, que conseguiu, junto com a ajuda da comunidade, né, dos agentes culturais de Passo Fundo, montar um Conselho Municipal de Políticas Culturais. Apenas 300 municípios do Brasil conseguiram... E não só o Conselho, o Fundo Municipal de Cultura, que é um resultado, né? Quer dizer, nós trabalhamos com a formação do Conselho de Políticas Culturais. A partir daí nós desenvolvemos e estabelecemos e identificamos, né, a representação de 10 setoriais, né? A Raquel trabalhou muito em toda essa concepção do projeto. São 10 setoriais que entendemos estar representada a cultura de Passo Fundo, as manifestações amplas de Passo Fundo, democráticas, porque o conselho ele é deliberativo, é ele que identifica e aponta para a gestão municipal, né, o que ela quer, o que Passo Fundo pode ser contemplado de forma consolidada e da mesma forma fiscaliza. Né, e só para o público entender, essas setoriais, né, são setores da cultura, né, artes visuais, artesanato. Nós temos literatura, artesanato, teatro, música, artes visuais, enfim. O que a gente entendeu que identifica a cultura de Passo Fundo. Evidentemente que de 2 em 2 anos, todas essas setoriais, junto com toda a comunidade, se reúnem numa conferência, que a gente vai falar mais tarde, vai abrir um pouquinho mais, né, que debate essas políticas culturais, né, acrescentamos novas manifestações culturais. Na realidade, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, ele nasce no seio da sociedade passundense, no sentido do que ela quer de demandas culturais. Que está consubstanciado no plano. O plano municipal, quer dizer, é o famoso CPF da cultura. Isso. O Passo Fundo está muito bem contemplado Conselho, nesse aspecto. Plano e fundo, né? Isso. E aí, a partir da definição do Conselho Municipal de Políticas Culturais, a partir da definição das setoriais de cultura, a partir da criação e a manutenção do Fundo Cultural de Passo Fundo, que é o Funcultura, que, na realidade, é um edital que fomenta todas essas 10 manifestações culturais que se habilitam com os seus projetos, com os seus trabalhos, para serem premiados. Muito bem. O ano passado foram R$80 mil, não é, Raquel? Em quatro grandes grupos. E 4 projetos aprovados. 4 projetos aprovados, cada um recebeu
10 mil reais, então foram nesses 4, 2 foram contemplados. Foram 2 projetos por área. Isso, foram 8 projetos contemplados, tá. Cada projeto recebeu 10 mil reais para desenvolver o seu projeto durante um ano, né? Quer dizer, esses projetos eles são escolhidos, evidentemente a gente recebe lá uma pilha de projetos, o que é muito legal. A Academia de Letras foi premiado com o projeto, identificando talentos. O que eu vejo que é importante é essa mudança, porque se nós somos um conselho onde temos 10 áreas de abrangência, por que não valorizar essas 10 áreas? Sim, eu acho então que sim. É uma forma mais democrática sim. de a gente estar dando um incentivo financeiro, porque infelizmente hoje não se faz nada sem dinheiro, né? Não, claro. Então são valores pequenos? São, mas nos auxiliam, nos incentivam a buscar cada vez mais. E mobiliza a comunidade cultural e oportuniza que essa própria comunidade se conheça também, e como é que você torna um povo inteligente, feliz? Não é através da cultura? Da injeção de cultura na comunidade. Então tu vai estar a comunidade toda integrada. Então eu acho que isso foi um avanço enorme de poder fazer... E foi uma reivindicação do Conselho. Do Conselho. E eu acho que é importante a gente comentar para o público que o Conselho é aberto. Né? As reuniões do Conselho são abertas, são públicas. Elas ocorrem todos podem acontecer. Né, é sempre na primeira terça de cada mês, na sala dos conselhos. Existem algumas exceções. Sempre é bom estar se informando. Sintonizado. Como, por exemplo, maio será na segunda terça do mês. Então, às vezes, acontecem mudanças. Mas, normalmente, é na primeira, 8 horas da manhã. Então, é um momento que a comunidade pode estar lá opinando, participando. Sim. Então, eu acho que é importante. É uma forma do povo poder usar a sua cidadania. Na realidade, o Conselho, ele é um balizador. Ele é um orientador para as políticas culturais da gestão, sim, da prefeitura. Sim. Bom, mas eu não faço parte do conselho, não tem problema nenhum. O conselho é que demanda elementos, situações, abrangências, manifestações para orientar essa política cultural. Agora, se eu não faço parte do conselho, não há nenhum problema. Não. Eu posso participar da mesma forma do Prêmio da Funcultura. Até porque ele tem uma representação, o conselho, ele tem quem represente o conselho. Sim. Mas daqui a pouco a participação da comunidade vai chegar uma pessoa lá, vai nos dar uma injeção de dúvidas, ou até vai nos fazer perguntas, ou vai indagar coisas que possam abrir uma discussão importante. Não, e é importante que a pessoa que se insira numa dessas áreas da cultura, né, na dança, como a Raquel é a representante, né, eu da literatura, enfim, que a comunidade procure conhecer quem é o seu representante, a sua setorial, porque esse é o canal, né, o caminho. Com então certeza. isso pode acontecer com esse acesso às reuniões do conselho, até porque né? Talvez a opinião de uma pessoa em determinado momento seja super importante e válida, até para colocar nós pensarmos e avaliarmos talvez algum item que não tinha sido avaliado até então. Sim. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, opinando na nossa cultura, como eu digo, somar é muito melhor do que dividir, né? Com certeza. O Plano Municipal de Políticas Culturais, que é o CPF da cultura, o plano, o conselho, o fundo, na realidade nada mais é do que você reunir todos os elementos, discutir todas as manifestações culturais, né? E buscar a melhor forma, o lugar evidente, o lugar ideal para discutir essas políticas culturais é nessas reuniões do Conselho. E nós novamente vamos fazer uma grande discussão, que ela já aconteceu lá em 2017, e vai acontecer provavelmente entre outubro e novembro desse ano, que é a Conferência Municipal de Cultura, que na realidade vai fazer o quê? Vai avaliar, vai analisar, vamos analisar os avanços, né, da cultura de Passo Fundo em relação ao plano que nós estabelecemos lá em 2017. Sim, que ainda queremos, né? Que é uma projeção de 10 anos, né? Para políticas culturais. Corrigir rumos, né? Delimitar as etapas. Metas cumpridas. Que funcionou, que não funcionou, que foi feito, que não foi feito. Com certeza. O que queremos, então, super Secretário, importante. eu estou em mãos aqui com uma minuta, no caso do edital. O edital ainda não está na praça, né? Não está lançado.
avançado do Prêmio Funcultura. A previsão é o quê para os próximos Olha, dias? Em relação ao ano passado, a gente teve esses avanços a partir de uma demanda do próprio Conselho. Nós tínhamos uma premiação, então, só reforçando e lembrando o nosso telespectador de que nós tínhamos 4 grandes áreas que envolviam todas as manifestações culturais que nós temos estabelecidas, as 10 setoriais. Foram premiados 2 trabalhos em cada grupo. Né? Muito bem. O Conselho entendeu que era fundamental cada uma dessas 10 setoriais, né, apresentarem seus trabalhos específicos, em música, em literatura, em teatro, em dança, enfim. Bom, esse ano, com essa alteração, a gente democraticamente abriu essa discussão. A Secretaria de Cultura abriu para o Conselho, né, ver o que nós poderíamos avançar em relação ao exercício de 2018/2019 para 2019-2020. Então, o Conselho fez toda essa discussão, né? Estamos recebendo agora essa semana, né, após o feriado, estamos recebendo a minuta que foi trabalhada pelo Conselho e trabalhada pelas 10 setoriais, né, com essas alterações. Então, a gente recebendo esse material do Conselho, né, cuja presidência é da Raquel, nós recebemos esse documento, encaminhamos para a Procuradoria-Geral do município, que também faz a sua análise técnica. Certo. Enfim, então a gente quer... Sim, tem um trâmite burocrático. Perfeito, mas a gente frente, acreditamos que daqui agora, no mês de maio, a gente já defina a data da abertura do edital, a publicação do edital com a abertura das inscrições, o período das inscrições. O nosso objetivo é de que esses trabalhos todos sejam avaliados e que a gente possa anunciar esses 10 trabalhos contemplados vencedores durante a Semana do Município. Sim. É uma proposta para que a gente siga, né, com um cronograma que já é histórico, que ocorre em agosto. Isso, caso, que é o anúncio na Semana do Município e já entrega da premiação, tá, na Semana do Município, e aí todos os trabalhos contemplados já comecem, né, a exercitar então o seu projeto. Isso dá uma estimativa assim para quem está interessado, né, em torno de uns 60 dias entre a abertura do edital sim. Geralmente as inscrições permanecem abertas até 60 dias. Depois a gente tem mais um mês, né, no sentido de fazer essa análise, né, divulgar durante a Semana do Município, que é em agosto, início de agosto. Né? Mas era 80 mil que nós tínhamos certo, para 4 grandes grupos, 2 trabalhos de cada um, 10 mil reais. Se nós mantivermos os 80 mil que nós já temos garantido, dividindo em 10 setoriais, 8 mil para cada projeto, que seriam 10 projetos aprovados. Né? É claro que nós, como Conselho, gostaríamos que o valor individual de cada prêmio se mantivesse, que a gente conseguisse manter os 10 mil reais para cada projeto aprovado. Sim. Aí nós teríamos que ter um ganho geral de 100 mil reais. Soubemos da dificuldade financeira que se apresenta no país todo, né? E quero deixar bem claro que ficamos felizes em saber que o poder público segue incentivando e mantendo o Funcultura. Eu acho que nós temos um ganho enorme. Então, isso é um ganho enorme. É claro que, se puder ter um olhar e uma possibilidade financeira de podermos manter o valor de cada projeto em 10 mil, seria perfeito. Caso não possa, como eu digo, sempre é melhor ter um pouco menos, mas ter, do que não ter nada. Perfeito. Mas, Raquel e Fonseca, nós esgotamos já os nossos 15 minutos do primeiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo. E no retorno nós continuaremos falando sobre a 4ª edição do Prêmio Funcultura. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha.
E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Bem, estamos de volta com o programa Literatura Local, essa parceria da TV Câmara com a Academia Pasfundense de Letras. Nessa noite nós estamos falando com o secretário Henrique Fonseca e com a presidente do Conselho Municipal de Cultura, Raquel Rubert Pereira, sobre o edital, a 4ª edição do edital Prêmio Funcultura. No bloco anterior nós encerramos falando um pouco sobre a questão do valor do Prêmio Funcultura, e o secretário gostaria de acrescentar algumas observações, anunciando que esse prêmio chegará a 200 mil, secretário. Sim. Não, na realidade, o prêmio, historicamente, ele vem com esse objetivo, né, de fomentar, né, as manifestações culturais de Passo Fundo, através dos seus autores, enfim. O ano passado foram premiados 8 autores, no valor, 8 obras, né, 8 trabalhos, 8 projetos. Né, abrangendo todas essas 10 setoriais já estabelecidas e que fazem parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Esse ano, por uma demanda do próprio Conselho, então, foi estabelecido de que nós mudaríamos o edital, e está confirmado isso, no sentido de que, em vez de 4 grandes áreas, incluindo todas as 10 setoriais, sendo premiado 2 projetos em cada uma dessas 4 áreas, né, e cada projeto recebeu o ano passado para desenvolver o seu projeto, que está findando o período agora no mês de abril, foram contemplados com R$10 mil cada projeto. Bom, com essa alteração de contemplarmos todas as 10 setoriais, sendo um prêmio por setorial, evidentemente a gente está avaliando, junto com o prefeito Luciano Azevedo, o valor total, se vai ser 80 mil, se vai ser atendida essa demanda do Conselho, de permanecer com R$10 mil para cada projeto, enfim, a gente sempre quer mais para a cultura. Né? Mas evidentemente que a gente tem que olhar também a cidade como um todo, os recursos do município, mas enfim, quero reforçar de que o Funcultura ele está já estabelecido como uma política de gestão do prefeito Luciano Azevedo. Além do prêmio Funcultura, é importante nós destacarmos que a gente também tem trabalhado já na gestão do secretário Pedro Almeida a questão do projeto Música na Praça, que é um projeto muito legal, que a gente leva os músicos locais para espaços públicos. Que também acontece através de edital também. Também é através de edital, quer dizer, o músico ele recebe o valor para ele mostrar a sua arte para o público nas praças da cidade. A gente está ampliando um pouquinho o projeto, quer dizer, a gente está levando o selo Música na Praça, mas ele pode estar durante uma feira do livro, o projeto pode estar numa feira de saúde, enfim. A gente quer também descentralizar um pouquinho, as praças elas estão mais localizadas no centro da cidade, a gente quer jogar para os bairros da cidade. Esse edital já está na praça? Não está na praça ainda, tá? Ele está também, as suas minutas sendo avaliadas aí pela Procuradoria-Geral do município. Nós temos um outro edital também que a gente também está trabalhando para o ano de 2019/2020, que é as exposições de artes visuais em espaços públicos, né? São 5 projetos que serão contemplados para exposições na Galeria de Artes aqui, na futura ali, Galeria Estação da Arte, na antiga Aviação Ferro, ali no Parque da Gare. Enfim, nós temos esse edital também sendo contemplado e nós temos também o Prêmio Literário de Passo Fundo, que também é um prêmio que valoriza a literatura local, os editores locais, né, os autores locais.
né, é que... Nós fizemos um programa específico sobre esse edital. Perfeito, ele vai estar agora abrindo suas inscrições agora no próximo dia 3 de junho. Ótimo. Né, para os escritores locais também mostrarem a sua obra, dividido em poesia, crônica, romance e contos. Né? São 4 grandes áreas. Sim. E um pedido também que partiu da Setorial da Literatura, da Academia Passo-Fundense de Letras, né? De que a gente reforçasse um gênero que ficou de fora no edital, mas a gente reforçou a questão que é a literatura infanto-juvenil. A gente quer reforçar também essa produção literária infanto-juvenil, que é anunciado, esse edital, os autores da literatura, ele é anunciado, os finalistas na Jornada Nacional de Literatura, que nós teremos lá no final do mês de setembro, e o anúncio, né, do grande vencedor em cada uma dessas áreas, né, será na Feira do Livro. Então, de uma forma geral, o município ele está numa crescente valorização das manifestações é inegável a pujança cultural, o próprio envolvimento do Conselho. Eu participo do Conselho como representante da Setorial da Literatura e é muito pujante a produção cultural da cidade, né? Enorme, e me dê um segundo para me dizer que estamos ansiosos com a inauguração oficial da Estação da Gare. Quando o secretário citou a passagem dessa exposição por lá, me veio assim, brilhou os olhos, querendo muito poder inaugurar prontamente, né, aquele espaço que foi um espaço que o Conselho... A previsão que evidentemente que a gente quer fazer a inauguração maio, né? da estação que a gente chama a Galeria Estação da Arte, que é junto no complexo, agora chamado Complexo Gastronômico, ali onde que era a antiga Feira do Produtor, a antiga Estação Férrea do município, que faz parte do patrimônio ali do Parque da Gare. Né? Então, a previsão é agora em maio, abrirmos todo o complexo gastronômico e junto com o complexo gastronômico, né, também a nossa galeria, aberta ao público, enfim, que a gente vai ter todas as nossas exposições lá, nossas manifestações culturais. Inclusive, o Conselho estava programando uma atividade, né, envolvendo todas as setoriais. Todas as setoriais, que é o nosso evento, né, o evento que seria a 2ª edição, uma forma de tirar o Conselho de dentro da sala de reuniões e mostrar o quanto ele é amplo, né? Poder oferecer para a comunidade. Então, assim, vai ser uma das maiores alegrias, né? Porque é algo que o Conselho batalhou muito para ter o seu espaço. Então, assim, a gente espera com muita expectativa essa inauguração. Nós tivemos uma experiência muito positiva com essa estação, né, da arte. Inclusive, fazíamos as reuniões lá, né, e o ambiente muito agradável. Muito acolhedor, agradável. Porque é um espaço, primeiro, que tem uma identidade umbilical com a cidade de Passo Fundo. Ele é um espaço histórico, é um prédio tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico, localizado no coração da cidade. Então, acho que... E assim, a recuperação do prédio também, há que se fazer o registro aqui, né? Não só do prédio, como de todo o complexo da Gare, ficou divino, maravilhoso. Perfeito. E eu acho que foi assim decisivo. Então eu acho assim que o Conselho vai respirar diferente a partir do momento que nós inaugurarmos, né? Porque muito nós batalhamos para isso, né? Sim, então, com certeza. Realmente vai ser algo... Queremos voltar a fazer as reuniões lá na Galeria da Arte, porque eu acho que é um ambiente propício. Realmente, Passo Fundo, eu acho que essa foi uma luta assim, árdua, uma luta peleada, né, pelo Conselho, a Secretaria de Cultura. Acho que o prefeito Luciano Azevedo a gestão foi sensível no sentido de que realmente não se poderia perder um espaço como aquele, né? Foi acrescentado, foi mantido, enfim, realmente... Para o tamanho de uma cidade como Passo Fundo, realmente nós temos um déficit, né, de espaços para demonstrar culturais, cultura. Mas enfim, a gente sobe a escada degrau a degrau. Nós temos a sala de exposições Desdêmona, que fica no segundo andar ali do prédio histórico também do teatro.
né? Então a gente vai ter agora a partir de maio mais esse espaço público, né? E a gente quer também cada vez mais, a gente quer levar também essas manifestações culturais, tirar as salas de exposições são importantes, elas são importantes, o teatro é importante, a Academia Passo Fundense de Letras é importante, o museu é importante, mas nós precisamos, a nossa política a gente está tentando trabalhar em conjunto com o Conselho, de que a gente leve essas manifestações culturais, retire-as desses espaços já conhecidos e estabelecidos, mas que a gente possa levar para os bairros e vilas da cidade. Sim, fazer uma descentralização. A gente tem que democratizar, né, um pouquinho mais, sim, essas nossas exposições, os nossos trabalhos, os filmes, né, os curtas, né, a literatura, enfim. Então, secretário, assim, eu sou entusiasta da ideia do centro cultural. Né? Perfeito. E o centro cultural não apenas centro cultural público e gratuito e um espaço formativo, né? Porque nós precisamos dar ao jovem de Passo Fundo um lugar onde ele possa se desenvolver e encontrar o seu semelhante, né? Perfeito. Então nós tínhamos esse ideal da Estação da Gare, quem sabe se não for ali poderia ser no espaço Roseli, né? Tolesque Preto, perfeito. Tem um projeto nesse sentido, né? Onde nós pudéssemos abrigar, acolher esse jovem que gosta de cultura, onde ele certo, se dirige, tem, né, um projeto já em andamento, né? Então só tem que acontecer. Só que eu digo assim que muito além de se pensar, de se querer, tem toda a questão burocrática, né? Então eu penso que né? É como o secretário comentou, degrau a degrau. Eu acho que a gente está vendo que o município não está parado, não está estagnado, não está recluso. Então eu acho que nós estamos caminhando juntos. Isso é bem importante. Se vai demorar um mês, um ano ou dois, eu acho que o importante é que a gente caminhe e não esqueça das necessidades. E essas metas, né, do que nós queremos, até fazendo agora o link, precisam ser referendadas novamente na conferência. E é importante que elas constem do Plano Municipal da Cultura, né, que inclusive é aprovado por lei, então isso tem uma certa autoridade, uma obrigatoriedade de execução, vamos dizer assim, né, e que é referendado e revisado a cada 2 anos, né? A conferência. Sim, a cada 2 anos. Por exemplo, as metas a gente estabeleceu como demandas a serem analisadas e ver essas metas, elas estão sendo realmente cumpridas, elas estão sendo encaminhadas da forma como foi proposta inicialmente, né? E eu quero reforçar mais essa questão cultural de Passo Fundo, né, que muita gente... Bom, as críticas a gente precisa analisá-las da melhor forma possível. Falta muito para Passo Fundo? Realmente falta muito, sempre vai faltar. Agora, nós estamos junto com o Conselho tentando formatar, né, tentando incentivar da melhor forma possível. Vou te dar um exemplo agora. Nós temos a cada ano a Feira do Livro, que é um marco cultural da cidade, assim como é a Jornada Nacional da Literatura, assim como é o Festival Internacional de Folclore, assim como são várias outras ações. Nós definimos, junto com a Setorial da Literatura, junto com os organizadores da Feira do Livro, de que, bom, nós não vamos fazer uma Feira do Livro estanque sempre lá no final do ano. Não, nós já estabelecemos um avanço esse ano. Nós vamos fazer 4 grandes ações, né? Esse ano que começamos agora em maio, né, e vai levando a Feira do Livro até o seu ápice, que vai ser lá em novembro. A gente vai fazer 4 grandes ações em vilas e bairros de Passo Fundo. Em cada canto da cidade, a gente vai fazer também uma Feira do Livro num domingo, que a gente possa juntar lá não só os autores dando seus autógrafos, nós fazendo lá o nosso trabalho de incentivo à leitura com os livros, com as livrarias de Passo Fundo, mas levando também para lá o artesanato, a música, né? Quer dizer, a dança, quer dizer, fazendo também uma ação que perpasse também pelas setoriais do Conselho. Né? Então a gente tem aí 4 grandes ações da Feira do Livro, que vai culminar lá com a nossa grande Feira do Livro lá em novembro, que esse ano a gente é importante esse espaço, esse momento preparatório, né? Como a jornada normalmente faz, né? Que são as jornadinhas, as pré-jornadas. E eu acho que a gente pode chegar num ponto tal que os eventos de uma setorial já sejam meio como
já consigam agregar outros. Não é a dança isolada, é a dança que pode ser agregada pelo teatro, pelo artesanato, que a gente possa, setoriais, entenderem que uma pode auxiliar a outra. Daqui a pouco o público que vem para uma coisa pode entender outra. Aquela experiência em conjunto com a promotoria, né, da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente. Foi o projeto que foi CEPET Araju, né, exatamente. em que tivemos em várias escolas nos bairros. Todas então, as setoriais. E além desse exercício precisam se agregar, que a Raquel já falou antes, que é o envolvimento de todas as setoriais que a gente quer fazer na inauguração da nossa estação lá da Gária, nossa galeria, nós estamos já trabalhando, estou dando aqui essa informação no teu programa, de que na Semana do Município a gente quer fazer uma ação dentro do espaço Roseli do Leste Preto, ali aproveitando os nossos prédios históricos e a arena que nós temos ali. Nós vamos fazer 12 horas de cultura na Semana do Município. Maravilha. Contemplando todas as setoriais, com música, com livro, nós temos que dança, nos agregar sempre. É mais um espaço para mostrar a pujança da cultura pasfundense. Nós já fizemos muito, mas falta fazer muito ainda. Eu acho que através São do essas conselho, ações, com a ajuda do Conselho, é que a gente também teve essa ideia. É uma ideia que partiu do museu, né, do museu aqui de Passo Fundo, no sentido por que não fazermos, né, 12 horas de cultura, assim como outras cidades já fazem? Vamos fazer. Então eu acho importante porque o conselho tem conseguido uma harmonia muito diferenciada em suas reuniões. Acho que tem sido reuniões práticas, bastante eficientes, porque não ficamos uma manhã toda discutindo muitas coisas. Né? Nós temos um horário de início, né, que é 8 horas, um horário de término que é 9h30, e ali nós temos as pautas muito claras. E eu acho que isso fez com que houvesse um interesse de todas as manifestações culturais de estarem presentes. A gente conseguiu, inclusive, num momento reunir todas. Então, acho que isso é muito importante e que a gente possa continuar agregados nessas manifestações culturais em prol da cultura do nosso município. Secretário Raquel, o assunto realmente, nós temos muito o que conversar, né? Certamente isso não se esgota num programa, teremos outras oportunidades, né? Perfeito. Já deixo o convite aqui, porque acredito que foi muito produtivo, né? Muito rico em informações. Então agradeço a presença de vocês. Nós que agradecemos o espaço. E ficamos por aqui mais nessa edição do programa Literatura Local. Obrigado.